Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito bom dia! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e está começando o Cidade do Esporte, especial de sábado para você, com muito conteúdo do que de melhor aconteceu aqui na rádio do seu esporte durante a semana. Também histórias interessantes e já preparando a rodada. Tem Carioca em campo hoje, tem o Vascão, o time da Colina, que entra em campo e você acompanha na rádio do seu esporte, o noticiário também por aqui. Vamos falar dos quatro grandes e muito mais. Está no ar o Cidade do Esporte. Ao meu lado está Ranieri Borges na apresentação e também nos comentários por aqui, com o Ricardo Tavares na produção. Tudo certo, Rani? Boa tarde. Tudo certo, Juan. Boa tarde a você, aos amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM 91.1. Mais um dia aqui na Bradesco Esportes, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, trazendo muita informação para você do seu clube de coração do futebol no Brasil e no mundo e, é claro, do esporte de forma geral. Um sabadão especial de muita informação, Necessidade do Esporte. Segunda edição, é bom ter a sua companhia. Fique conosco na Bradesco Esportes FM 91.1. Com certeza você está na rádio do seu esporte, você vai ser bem informado. O Cidade do Esporte está no ar. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. No Fluminense, a equipe teve atividade agora de manhã, visando o próximo confronto que acontece apenas na segunda-feira diante do São Paulo. No tricolor, a ideia é seguir em frente e recuperar os pontos perdidos no último meio de semana. Diego Cavalieri não treinou com os goleiros na atividade de hoje mais cedo. No Vasco da Gama, confronto de hoje contra a equipe do CRB em São Januário. Cruz Maltino voltando a atuar em sua casa após 3 partidas jogando fora de seus domínios. O Vasco da Gama conta ainda com o retorno do zagueiro Rodrigo, que hoje deve ser titular. E seguimos girando destaques, agora é hora da equipe do Flamengo com Nicolas Freitas. Após o clássico conturbado no meio de semana contra o Fluminense, em que o time rubro-negro venceu por 2-1 e viu diminuir a vantagem sobre o líder Palmeiras de 3 para 1 ponto, o time do Flamengo fez o seu último treinamento na manhã de hoje no Ninho do Urubu e já está embarcando para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional amanhã às 5 horas da tarde pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos a informações do Botafogo. O Alvinegro da Estrela Solitária chega com ele, Thiago Esteves. Botafogo realiza treino na manhã deste sábado para os ajustes finais, de olho no confronto de amanhã contra o Atlético Mineiro, às 5 horas da tarde na Arena Botafogo. Técnico Jair Ventura fecha a atividade e mantém um mistério em relação ao substituto de Carli na zaga alvinegra. Renan Fonseca e Emerson Silva seguem como as opções do treinador. Lembrando para você que você curte aqui na rádio do seu esporte a partida entre o Vasco e CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde, abertura já às 3 horas da tarde com Vinícius Gama por aqui. 12h, 24 minutos no Rio de Janeiro. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo Cidade do Esporte. 12h, 25 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Quem está de olho em tudo que acontece, que está acontecendo no futebol internacional, a bola rola e ele está olhando aqui na rádio do seu esporte. É Ricardo Tavares. Tudo certo, Ricardo? Tudo certo, uma boa tarde para você, boa tarde para o amigo Ranieri Borges. Então, Juan, no campeonato inglês, o Chelsea vai vencer o Leicester mais cedo por 3-0. O atual campeão Leicester perdeu para o Chelsea 3-0, incluído gol de Diego Costa. Já o Arsenal está ganhando do Swansea 3-2. O Bournemouth vem atropelando o Hull City
4-1 para o Bournemouth. Uma pena. O Manchester City de Guardiola vai perdendo em casa para o Everton por 1-0. O Stoke vencendo em casa o Sunderland 2-0. E o West Brom empatando com o Tottenham 0-0. Faltando todos esses jogos, Juan, faltando meia hora para seus términos. Daqui a pouco a gente traz o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano, tá certo? Com certeza. E saindo o gol, você vai ser informado aqui na Rádio do Seu Esporte. 12:26 no Rio de Janeiro. Ao meu lado está o Ranieri Borges. Ranieri, o que mais te chamou a atenção desses destaques dos clubes dos 4 grandes do Rio de Janeiro? Temos Vascão voltando à colina, uma perspectiva de bom resultado. O que te chama a atenção nesse sábado, Rani? Olha, Juan, alguns destaques chamam a atenção. O jogo do Vasco hoje, que é providencial ao Cruz Maltino para se manter na cola do Atlético Goianiense, é uma partida importantíssima para o Vasco da Gama e para as pretensões do Vasco, caso queira continuar perseguindo o Atlético Goianiense rumo ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. Outra coisa que me chama a atenção também, o confronto que acontece no domingo entre Flamengo e Internacional, um confronto importantíssimo, o Flamengo atuando fora de casa e se aproximando cada vez mais da equipe do Palmeiras, que pega o Figueirense. Então é um final de semana importantíssimo para o futebol carioca, caso queiram manter as suas pretensões. O Flamengo buscando o título, o Vasco buscando também o título e o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, e temos Fluminense e Botafogo brigando por classificação a Libertadores da América. Então é um final de semana em que os cariocas precisam vencer para se manterem mais firmes nos seus propósitos, cada um em sua competição e em seu momento ali na tabela de classificação, Juan. E ainda chama atenção para mais uma situação, como é que vão sair Flamengo e Fluminense pós-clássico, né? O Flamengo sai exaltado depois de ter saído com um bom resultado, e o Fluminense um pouco abalado por todo aquele lance no finzinho do jogo. Nas Laranjeiras o clima segue um pouquinho tenso, né? Ainda por causa do confronto, e fica a expectativa como é que vão render respectivamente nos seus jogos, né, o Ranieri? Para mim, principalmente a equipe do Fluminense, que foi, digamos assim, a principal prejudicada, equipe prejudicada nessa rodada de meio de semana. Não pelo que aconteceu de fato. O resultado, o placar real do jogo prevaleceu, mas por toda a questão polêmica que envolveu, e o Fluminense acabando sendo derrotado em uma partida em que poderia sair com empate e no momento atuava até de certa forma melhor do que o rubro-negro. O Flamengo de certa forma sai fortalecido, bastante fortalecido desse confronto. O Fluminense que talvez tenha que voltar a cabeça novamente para a Série A, para tentar reencontrar os caminhos da vitória, porque já voltou aquela velha inconstância que tinha. Parecia que após ter emplacado uma sequência de 3 vitórias consecutivas, conseguiria, assim, permanecer bem no Campeonato Brasileiro, sem aquela inconstância de perde-ganha. Mas aí já vieram algumas derrotas de forma consecutiva e a gente começa a novamente duvidar da equipe do Fluminense, da sua constância, da sua linha reta em acesso, né, ascensão na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, essas as opiniões do Ranieri Borges aqui na Rádio do Seu Esporte. Eu chamo o Ricardo Tavares porque tem gol, né, Ricardo? Tem sim, Juan. Após Sérgio Agüero perder no pênalti que levava o confronto ao empate entre Manchester City e Everton, o espanhol Nolito, ex-jogador do Celta, acabou de empatar o jogo para o time de Guardiola. Agora no estádio Etihad, Manchester City 1, Everton 1, Juan. Tá certo, as informações da equipe do Manchester City, do campeonato inglês e tudo mais, você vai acompanhar também na Rádio do Seu Esporte. 12h, 30 minutos no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no Coração. Você já me conhece. Em 2012, assumi o compromisso de priorizar a saúde. Reconstruímos o Hospital Cides Carneiro e garantimos as UPAs abertas. E estamos reorganizando o sistema de saúde. Quero reafirmar
que a nossa prioridade vai continuar sendo a saúde. Agora somos todos 40 para defender Petrópolis. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Olá, aqui é Bernardo Rossi. Eu quero ser prefeito para resolver o problema de emprego em Petrópolis. Nossa vizinha Três Rios atraiu 2.600 empresas e gerou 16 mil postos de trabalho. Petrópolis não pode ficar parada no tempo. Com vontade política é possível atrair muitas empresas. E assim os pequenos negócios também crescem. Vamos investir em qualificação para nossa gente poder preencher as vagas de trabalho que vão surgir. Chegou a hora. Petrópolis vai vencer. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. Velha política não se mostra na idade do político. Ela só pode ser percebida nas práticas do político. A instalação da UF em Petrópolis é um exemplo da nova política, que trabalha em conjunto com a sociedade. O curso de engenharia de produção foi uma vitória. Agora, vamos consolidar Petrópolis cada vez mais como cidade universitária. Isso é mudança de verdade e o trabalho tem que continuar. No dia 30 de outubro, somos todos 40 para defender a educação. De segunda a sexta, eu comando o melhor time de comentaristas do Rio de Janeiro e eles debatem absolutamente tudo sobre o futebol carioca. Não é não? Fala aí, Rogério. Claro, e eu tô aqui representando a nação, porque o Flamengo mais querido é quem manda no Rio. Boa piada, Rogério. Todo mundo sabe que o gigante aqui do Rio é o Vasco. Não acredita? Pisa no caldeirão que você vai ver. Peraí, Acácio. Tem que respeitar a história e a tradição do Fluminense. Não é por acaso que somos chamados time de guerreiro. Opa, dá licença, Ronaldo. Se falou em história e tradição, falou do Botafogo. Ninguém teve tantos craques vestindo a mesma camisa e não é à toa que é chamado de glorioso, né? Mas é tudo com muita informação, de forma descontraída e bom humor. Acompanhe de segunda a sexta os donos da bola, na tela da Band e aqui na Bradesco Esportes FM. E também a reprise, de 6 a 7 da noite, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Meio-dia, 34 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Hora de falarmos do Flamengo aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Quem traz as informações do rubro-negro é Nicolas Freitas. Rubro-negro fortalecido depois do clássico, a 1 ponto do líder, buscando a liderança do Campeonato Brasileiro e o consequente título. Fala, Nicolas! Fala, Juan Rodrigues, todo mundo ligado e conectado aqui no Cidade do Esporte, edição de sábado. O Flamengo no meio de semana, na quinta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Fluminense e viu diminuir a vantagem do Palmeiras de 3 para 1 ponto, isso porque o Palmeiras empatou também no meio de semana por 0-0 com o Cruzeiro e somou apenas 1 ponto na classificação. O Flamengo venceu aquele jogo, aquele fatídico jogo muito polêmico contra o Fluminense por 2-1, aquele gol que havia sido anulado inicialmente, depois o árbitro marcou o gol junto com o Bandeirinha e com essa nova anulação o Flamengo venceu a partida e chegou aos 60 pontos. 1 a menos do que o líder Palmeiras. Diego foi um dos principais, vencendo na verdade, desde a sua contratação, caiu como uma luva, como muitos gostam de falar no time rubro-negro, depois de muitos anos de Europa, jogando na Espanha, jogando na Alemanha, não demorou a se adaptar, a se readaptar, na verdade, ao futebol brasileiro. Diego, como um todo, fala a respeito do grupo que ele chegou e encontrou no time rubro-negro, onde todo mundo, sem vaidades, joga em busca do título brasileiro. Realmente nós temos frisado aí, né, o momento que nós atravessamos aí como grupo principalmente é algo especial. E por mais que eu já tenha tido algumas experiências no futebol e estou com 31 anos,
realmente é um grupo diferenciado nesse aspecto. Toda essa generosidade aí, perseverança, né, o sacrifício que a equipe tem demonstrado é algo especial e isso tem feito a diferença, com certeza. É um dos grupos aí, dos melhores ambientes que eu já trabalhei. Mas nós estamos no caminho do nosso objetivo. Eu acho que temos algumas coisas ainda a serem acertadas, mas sem dúvida que nós estamos na direção certa. Provamos isso já em alguns jogos, por exemplo, como contra a Ponte Preta, contra o Cruzeiro, que foi aí ao extremo, eu acho. Enfim, situações adversas contra o Palmeiras, são muitas situações adversas que a equipe soube se comportar muito bem, né? E sem dúvida que isso é mérito de todos os profissionais que estão envolvidos aqui no futebol do Flamengo. Essa diretoria, formada por Eduardo Bandeira de Melo, Rodrigo Caetano, montou o que muitos gostam de chamar como um plantel do time rubro-negro. É claro que o Flamengo já foi eliminado de 4 competições este ano: Copa da Primeira Liga, Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. O único título que o Flamengo ainda tem chances de conquistar na temporada 2016 é o Campeonato Brasileiro. Se preparou, montou um elenco para isso. E no ataque, a disputa é muito grande. Quando não joga Leandro Damião, joga Leandro Guerreiro, Emerson Sheik também entra por fora, Gabriel e Everton também têm jogado muito bem, fazem aquela trinca junto com o atacante peruano, e é sobre essa disputa de posições, especialmente no ataque, que Diego fala agora na Rádio do Seu Esporte. Eu acho que talvez ali uma das posições onde a disputa tem sido mais acirrada, né? Nós temos realmente 4 jogadores de muita qualidade e quem está ganhando com isso somos nós mesmos. O Leandro é um cara sensacional. Eu acho que como jogador, como pessoa, a dedicação, a humildade, o companheirismo dele tem sido exemplo aqui para nós todos. E nós temos o prazer de poder contar com um jogador como ele, que está sempre preparado, né? Já provou isso, quando é necessário ele entra bem, entra motivado, atrai sempre a atenção dos defensores, então é um jogador sensacional. Não sei aí qual vai ser a decisão, quem vai jogar, quem não vai para esse próximo jogo, mas tenho a certeza de que quem jogar vai dar conta do recado. Tá aí, esse, portanto, o meio atacante Diego, falando aqui na Bradesco Esportes FM. Juan, na segunda hora, quando eu voltar de novo com noticiários do time rubro-negro, Diego vai falar a respeito do possível jogo do Flamengo contra o Corinthians, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 23 de outubro, e o Eduardo Bandeira de Melo, presidente do time rubro-negro, rebatendo as declarações feitas na tarde de ontem do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, em relação ao jogo contra o Fluminense, em que o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1, vários erros da arbitragem. Paulo Nobre falou muito ontem em entrevista coletiva lá em São Paulo. Eduardo Bandeira de Melo rebateu as críticas do presidente palmeirense. Valeu, Juan! Valeu! O Nicolas Freitas aqui na Rádio do Seu Esporte, falando do Flamengo em 91.1. Ranieri Borges, Flamengo Internacional, o Inter que perdeu, o Flamengo que saiu vitorioso no Clássico. O que esperar desse confronto? Um jogo perigoso para o Flamengo? É um jogo perigoso por se tratar do Internacional, uma equipe tradicional no futebol brasileiro e que briga para não cair, para escapar da zona incômoda do rebaixamento. O Internacional hoje ocupa a 17ª colocação, tem 33 pontos. Até o momento, um a menos que o Sport, que é a equipe que está à frente. Ou seja, o Internacional vem com tudo para tentar vencer a equipe do Flamengo. Um empate atuando em casa não é um bom resultado para o Internacional nesse momento. Isso pode, de certa forma, até ajudar o Flamengo, porque vai ser uma equipe que vai vir para jogar, é uma equipe perigosa, mas vem para jogar e acaba abrindo espaços ao time rubro-negro. E o técnico Zé Ricardo é inteligente e sabe explorar essas oportunidades que o Flamengo pode ter durante a partida. Mas é claro, é um jogo perigoso contra uma equipe expressiva do futebol internacional e o Flamengo buscando também o título. Vai ter que jogar de forma inteligente, aguentar a possível pressão do Internacional, mas a gente sabe que atuar em casa em um momento como esse talvez não seja nem tão bom assim, porque a pressão do torcedor, se as coisas começam a dar errado, passa a ser maior e isso pode se tornar favorável
a equipe rubro-negra nesse momento. Fala, Ricardo. E um momento de crise no Internacional, né, Juan? Ontem tivemos a briga do jogador experiente, o Anderson, jogador de Manchester United. E o William, dois jogadores que tiveram passagem por seleção. Inclusive o William, que foi campeão olímpico agora há pouco Exatamente. tempo. Tivemos uma briga ontem, os dois jogadores já estão afastados do elenco principal do Internacional. E uma pressão a mais ainda pro Internacional, brigando para não cair, né? Uma pressão a mais do Inter, que vinha de bons resultados seguintes, consecutivos. Teve essa derrota pro Botafogo, que para eles foi um jogo muito polêmico, apesar de, ao meu ver, ter sido pênalti na jogada do Sassá, com muita reclamação, clima tenso no treino e briga. Isso é receita de rebaixamento, ô Ranieri? É sim, as coisas começam a dar errado e no time grande, como o Internacional, ainda mais no Sul, quando é polarizado entre apenas duas equipes, o Internacional e o Grêmio. Eu acho que nem é tão dar errado, mas as coisas estão dando errado e não vê perspectiva de futuro. Você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Não, e começa a piorar, Juan, porque por mais que o jogador queira correr, por mais que o jogador se dedique dentro de campo, a pressão é grande. O próprio torcedor começa a pressionar, não tem ninguém a favor do Internacional nesse momento. O próprio torcedor, a partir de determinado momento do jogo, começa a jogar contra também no estádio. A impaciência pesa e o jogador, é claro que sente isso dentro de campo. Tenta a primeira, tenta a segunda, não deu certo... pensa, poxa, de novo, vou ser derrotado de novo, vou perder novamente, e começa a pesar, de fato. A bola não entra, é difícil. E o momento que a torcida do Internacional vem apoiando em peso, a torcida do Internacional vem marcando presença, é um clube com bastante sócios, a torcida vem apoiando em peso o time, e um resultado negativo, ou até mesmo o Flamengo sair na frente do placar no jogo, pode ser um diferencial e pode ser um agravante até para a situação hoje do Internacional, né? Uma situação complicada do Inter e, inclusive, tivemos um convidado aqui na Rádio do Seu Esporte que ele falou que o Inter não pensa sequer em rebaixamento, né? Já mostra que eles estão muito confiantes, mas a sequência é bastante complicada. Conversamos com o Newton Drummond, que ele é diretor do Internacional, esteve na nossa área primeira edição. Vamos acompanhar o que ele tem a falar aqui na Rádio do Seu Esporte sobre os problemas do Internacional que ele encontrou por lá. Temos convidado na linha para conversar com a gente na Rádio do Seu Esporte. Trata-se de Newton Drummond, ele que é diretor executivo do Internacional. O Internacional, quando você olha o elenco, tem jogadores de gabarito, jogadores que brilharam até no primeiro semestre no futebol internacional. Temos o Nico Lopes, tem o Ariel, que esteve machucado, mas já voltou a treinar essa semana. Mas, ao mesmo tempo, a equipe oscilou tanto nesse campeonato que hoje figura numa luta contra o rebaixamento. O que acabou atrapalhando tanto vocês para chegar a esse nível? Pelo seguinte, olha-se o elenco do Inter e vê melhor do que, pelo menos, umas outras 3 equipes que estão fora da zona. Rua, eu não gosto de falar quando eu não participo, né? O que eu posso dizer é que com a nossa chegada, nós vimos um vestiário um pouco desconfortável. Por quê? Porque isso é uma coisa lógica, me parece lógica, né? Em qualquer gestão, quando tu tem a troca do chefe 3 vezes em menos de 30 dias, qualquer funcionário, qualquer pessoa que esteja nesse ambiente vai se sentir preocupado, vai ficar preocupado, vai perder a confiança. O Internacional trocou de treinador, em um mês trocou de 3 treinadores. Saiu o Argel, entrou o Falcão, saiu o Falcão, e entrou o Celso, né? Então, para quem está no ambiente, o que vai acontecer agora? Será que vai ter continuidade? Será que o trabalho vai ser um trabalho consistente? Será que não vai mudar de novo? Então, nós encontramos um vestiário assim, um vestiário preocupado, um vestiário desequilibrado. Eu fiz uma figura em Porto Alegre, as pessoas entenderam errado. Eu disse que o vestiário internacional parecia um barco à vela, que para onde o vento soprava, eles iam, né? E então, ou seja, eles estavam sem rumo. Mas não é que estivesse esculhambado, não é isso. É que eles não sabiam qual era o rumo que ia acontecer depois de tanta troca, né? Então, o que a gente fez, principalmente na figura do gestor, que é o meu caso, tentar trazer um equilíbrio emocional para esse vestiário. Tentar demonstrar para aqueles atletas que estavam lá e para os funcionários que estavam lá, que nós tínhamos um conceito. Independente do que aconteceu antes, não a crítica ao que aconteceu antes. Eu falo do momento que nós entramos para agora. Nós tentamos demonstrar isso, nós tentamos buscar a confiança
demonstrar que eles poderiam ter mais confiança neles, elevar a autoestima desses jogadores. E nós, num determinado momento, entendemos que nós estávamos conseguindo isso. Mas aí tivemos a derrota por vitória. E caiu de novo essa nossa confiança. Caiu a confiança dos jogadores, caiu a confiança da própria comissão técnica e nossa, né? Mas nós temos que reagrupar e voltar. E estamos fazendo isso. Então, o que aconteceu antes, eu sei o que aconteceu, mas eu vou me isentar de comentar para não criar nenhum tipo de celeuma, né? O que aconteceu daqui para frente é isso. Nós estamos buscando trazer tranquilidade para esse grupo, porque, como tu disseste, é um grupo qualificado, é um grupo que fez um bom semestre, primeiro semestre, chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Então, veja que não é falta de qualidade, sim, é a falta de alguma coisa. E isso que nós estamos tentando trazer, esse equilíbrio que nós estamos tentando dar, um equilíbrio de ter confiança, de ter autoestima elevada, de acreditar no seu trabalho e, principalmente, que quem chegou agora vai seguir até o final. O processo agora é esse. Quem conduz as coisas são essas pessoas que estão presentes hoje, né? Elas não vão mudar até o final. Isso traz um pouco de tranquilidade, isso traz um pouco de entendimento, as pessoas ficam mais tranquilas e me parece que é aí que o Internacional está começando a voltar a ter um bom desempenho. Satisfação estar falando com você e vamos trabalhar aqui ainda essa situação envolvendo o Inter, o Colorado de Porto Alegre. Newton, mais uma vez satisfação, obrigado por ter atendido novamente a nossa produção e primeiramente te dando bom dia e perguntando a respeito da situação do Internacional, que logicamente a confiança tem que ser grande na permanência do Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro, mas de alguma forma admite-se a possibilidade de queda e já se trabalha um plano B no sentido de que se a permanência na Série A não for possível, já estabelecer uma programação, um projeto para o ano que vem? Vamos lá, por partes. Nós trabalhamos com a confiança de ter capacidade para sair dessa situação que estamos e nos mantermos na Série A. Por isso nós trabalhamos a confiança dos jogadores, buscando elevar a autoestima e trazer tranquilidade para eles, como eu estava dizendo anteriormente. Eu não sei mas vou repetir, se for repetitivo, paciência. Esse é o trabalho que nós fazemos, a gestão do dia a dia, que nos parece fundamental. Ou seja, a relação da rotina, fazer com que eles vejam que as coisas estão sendo bem feitas, bem trabalhadas, para que eles tenham confiança no trabalho, para que eles tenham a autoestima elevada e para que eles possam entrar em campo sabendo que tem possibilidade de vencer. Eles já demonstraram isso no passado e esse momento a gente entende que é isso que nós temos que fazer. Então, nós trabalhamos com a hipótese de o Internacional se manter na Série A. Não tem como trabalhar de outra maneira. Nós temos certeza que o Internacional consegue sair dessa dificuldade. A questão que tu coloca de trabalhar um plano B, nós temos eleição no final do ano. Então fica bastante complicado, porque numa situação que o clube se encontra, que o time se encontra na tabela, a oposição vem forte. Então é uma possibilidade muito grande que quem ganha a eleição seja a oposição, mesmo que a gente saia que a gente se mantenha na Série A, ou que a gente saia da zona e fique na Série A. Então a possibilidade é muito grande que a oposição ganhe. Aí a oposição é a oposição, né? Não inclui as pessoas que estão na gestão, infelizmente. Eu sou um profissional, eu vou trabalhar até o final e ao final vou apresentar um relatório daquilo que entendo que seja importante para o Internacional para o ano de 2017. Independente do resultado da eleição, independente da minha continuidade ou não, porque isso é da minha profissão. Eu tenho que apresentar, evidentemente, dentro de um conceito próprio, o que eu vi e o que eu acho que deve ser alterado e o que deve ser buscado para o Internacional em 2017. Bom, cabe a quem assumiu o clube dar continuidade, aceitar, entender ou não esse relatório que será apresentado. Então, o que se apresenta para o futuro é isso. Não estamos trabalhando com a possibilidade de estar na Série B, estamos trabalhando para sair da zona de rebaixamento e ficar na Série A. 2017 é uma outra história. Newton Drummond conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, ele que é diretor executivo do Internacional. Newton, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM.
Foi um prazer bater um papo na Rádio do Seu Esporte. Desejo sorte na partida de hoje à noite. E para finalizar, queria te perguntar sobre o Danilo Fernandes, né? Mais uma vez, é fundamental, né? Durante a passagem no Inter e desde que esteve no esporte como titular, vem fazendo boas apresentações. Queria que você falasse da importância desse atleta numa fuga de rebaixamento, que a gente sabe que uma equipe precisando do resultado tem que sair muito, e o goleiro está sobressaindo, e queria agradecer a sua participação. Bom, o Danilo é fundamental, né? Ele teve uma lesão séria, ele ficou um período fora, né? O Lomba substituiu muito bem, mas o Danilo traz uma tranquilidade muito grande pelo desempenho que ele teve no ano passado pelo esporte e no Internacional fazendo grandes defesas. Ele, no jogo com o Curitiba, ele fez duas defesas espetaculares, que foi uma cabeçada e o pênalti, né? Então ele é fundamental para isso, porque ele traz segurança. O time Internacional é um time jovem, nós temos que entender isso, é um time que é repleto de jovens que precisam alguém com mais experiência. O Danilo traz essa experiência, o Danilo traz essa tranquilidade para o grupo. Então é fundamental, o Danilo, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês da Bradesco, da nossa área, né? E fico sempre à disposição dos amigos a qualquer momento. Tá, e esse foi Nilton Drummond, diretor do Internacional. Inter que enfrenta o Flamengo, jogo que promete bastante. Afinal, o Flamengo está a apenas 1 ponto do líder Palmeiras e joga contra o Inter lá no Beira-Rio às 5 horas da tarde de amanhã. Agora, 12h, 52 minutos no Rio de Janeiro. O Cidade do Esporte dá um tempinho e volta já. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Bernardo Rossi é 15. Eu tenho feito uma campanha limpa, com propostas verdadeiras. Mas vocês sabem, em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo. Então não se deixe levar por mentiras e boatos que são uma prática da velha política. Vamos falar a verdade. Nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma em Itaipava. Vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro, manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa Condep. Petrópolis vai vencer. Coligação Petrópolis no coração. Você já me conhece. Em 2012, assumi o compromisso de priorizar a saúde. Reconstruímos o Hospital Alcides Carneiro e garantimos as UPAs abertas. E estamos reorganizando o sistema de saúde. Quero reafirmar que a nossa prioridade vai continuar sendo a saúde. Agora somos todos 40 para defender Petrópolis. Ele vai governar por mesmo tempo. 40 PSB, pra que mudar? Mudar pra quê? Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano, de comprar tudo barato. Cimento Mizu CP3, saco 50 quilos, 17,25 à vista. Massa corrida Souvenir, lata 28 quilos, 59,90. Piso Busquinelli, 48,5 por 48,5 extra. Indiana Grey, 9,90 metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. A política não se mostra na idade do político. Ela só pode ser percebida nas práticas do político. A instalação da UF em Petrópolis é um exemplo da nova política, que trabalha em conjunto com a sociedade. O curso de engenharia de produção foi uma vitória. Agora, vamos consolidar Petrópolis cada vez mais como cidade universitária. Isso é mudança de verdade e o trabalho tem que continuar. No dia 30 de outubro, somos todos 40 para defender a educação. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Hora do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM no Cidade do Esporte. Agora 12h55 no Rio de Janeiro. O Glorioso vivendo grande fase sob o comando do técnico Jair Ventura. E que quem está de olho em tudo que está acontecendo no Alvinegro
é o Thiago Esteves. Fala, Thiago! Fala, Juan, Ranieri, grande abraço pra vocês, uma boa tarde a toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realizou na manhã de hoje, nesse sábado, o último treino antes do confronto contra o Atlético Mineiro, o jogo que acontece amanhã às 5 da tarde lá na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, local onde o Botafogo realizou o treino na manhã de hoje, treino totalmente fechado à imprensa, que não teve nem acesso após a atividade, não teve entrevista, não teve janela pra imprensa, que não acompanhou essa atividade. O Jair Ventura vai mantendo mistério em relação ao substituto do Carly, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Renan Fonseca e o Emerson Silva disputam uma vaga ao lado do Emerson nessa zaga do Glorioso. Mas o treinador, como fechou essa atividade, ele vai definir quem vai atuar nessa atividade e por isso a gente não vai ter acesso a quem vai pro jogo na tarde de amanhã. Entretanto, o Emerson Silva sai na frente, é o jogador que vinha sendo mais utilizado pelo treinador, um jogador que agradou mais nas últimas partidas, já que o Renan Fonseca falhou em algumas ocasiões, por isso sai na frente. O Emerson Silva é canhoto e o Emerson, que é titular ao lado do Carly, é destro, que favorece também para que os dois jogadores atuem juntos nessa posição. Além disso, o Bruno Silva, que está voltando de suspensão, volta ao time titular do Botafogo e o Dudu Cearense deve ir para o banco de reservas. São as prováveis alterações que o treinador vai fazer para essa partida contra o Atlético Mineiro. O Carly por obrigação e o Bruno Silva por opção, já que volta de suspensão. Vamos ouvir o treinador do Botafogo falando sobre esse G6 do Campeonato Brasileiro. Agora que o Botafogo está lá dentro, o Jair Ventura responde se é ainda mais complicado permanecer na zona de classificação a Libertadores. Com certeza. Vai ser dificílimo, até pelo equilíbrio do campeonato. Nós temos uma tabela que é muito difícil. A gente ainda pega os 3 primeiros colocados da competição. Agora o Atlético, você olha o time do Atlético, um time muito bom, um time com poder de decisão. Se não é o melhor, deve ser, o primeiro ou segundo melhor elenco do Brasil no momento, jogadores decisivos, mas nós também temos a nossa força, acreditamos muito na força do nosso trabalho, no jogo coletivo e vamos, com todo respeito, sabendo da força deles, mas jogando em casa com o apoio da nossa torcida, fazer uma boa partida. Esse o Jair Ventura conversando com a imprensa após o treino de ontem, onde ele não revelou nada da escalação. Os titulares praticamente não participaram da atividade, alguns nem foram a campo, outros participaram apenas do início do treino que o Botafogo realizou em General Severiano. Os ingressos para a partida seguem sendo vendidos. Até ontem, cerca de 7 mil ingressos foram comercializados para esse jogo da tarde de amanhã. Os ingressos estão sendo vendidos entre R$15 e R$60 nos mesmos postos de venda: Caio Martins, Arena Botafogo, General Severiano e também no estádio Newton Santos. Os ingressos seguem sendo vendidos nesse sábado e a expectativa é de casa cheia para empurrar o Botafogo nesse bom momento que vive o Glorioso. Tá certo, o Thiago Esteves falando do Glorioso, vivendo um bom momento na zona da Libertadores e tem, inclusive, como grande destaque, talvez, o trabalho do técnico Jair Ventura, né, o Ranieri Borges? Certamente, o técnico Jair Ventura, que saiu de auxiliar e foi alçado a interino e confirmado pela diretoria do Botafogo até o fim da temporada, e acredito que em caso de classificação a Libertadores, ou não, ele permanece. Olha, na atual conjuntura, eu gostaria que o Jair Ventura permanecesse. É bem diferente, por exemplo, o nome do Jair Ventura com o nome que foi da última Libertadores, que era o Eduardo Húngaro, que ninguém conhecia. O Jair Ventura está demonstrando que tem capacidade para ser técnico do Botafogo. Seria diferente apostar nele numa Libertadores. Ainda mais se o grupo do Botafogo for mantido, porque ele conhece, é claro que há necessidade de muitos reforços para a Libertadores, mas se o Botafogo conseguir manter a base, o Jair Ventura tem o grupo na mão, ele conhece todos. O trabalho foi implantado e começado pelo Ricardo Gomes, o Jair Ventura acompanhou tudo de perto. Quando o Ricardo Gomes saiu, ele não modificou tudo, ele manteve o padrão do Ricardo Gomes e com seu conhecimento de elenco conseguiu melhorar ainda mais esse time do Botafogo. Tem um Sassá iluminado, fazendo gols. Ele descobriu o Diogo Barbosa jogando no meio. O Diogo Barbosa jogando no meio. O Botafogo contando com o apoio do seu torcedor, uma coisa que há muito tempo eu não vejo acontecer na Arena Botafogo, tendo o seu caldeirão, por mais que não seja o estádio ideal para um time do tamanho do Botafogo, eu acredito que não seja esse o estádio ideal para um time do tamanho do Alvinegro.
O Arena Botafogo acabou se tornando um alçapão, o torcedor abraçando para essa partida. Mais de 7 mil ingressos já vendidos até a sexta-feira, até a sexta-feira, até ontem, como o Thiago Esteves trouxe aqui no destaque. E realmente o Botafogo conseguindo fazer uma campanha excelente, brilhante. A torcida já tem feito a diferença, né, Rani? Tem feito a diferença. Na Arena Botafogo, o Botafogo é muito forte. Tem se mostrado assim, desde o empate contra a equipe do Flamengo, quando o Botafogo estava na pior atrás do resultado e conseguiu reverter a situação e conquistar o empate. A vitória sobre a equipe do Corinthians, que demonstrou que o Botafogo é um time forte jogando em casa. Em todos os momentos em que esteve na Arena Botafogo, conseguiu aproveitar bem as oportunidades. O Botafogo hoje me parece um time muito maduro, um time que sabe das suas limitações e joga de forma muito consciente. E o trabalho do Jair Ventura é de se relevar, é um excelente trabalho, um treinador jovem. Parabéns ao Botafogo por dar oportunidade ao Jair, no momento que os treinadores brasileiros passam por aqueles mesmos problemas do ser sempre os mesmos. E parabéns ao Botafogo de dar oportunidade a um jovem tão talentoso como o Jair, né? Um detalhe até interessante é que o Jair Ventura já está sendo destacado até internacionalmente, né? O A Bola já traz na edição de hoje uma matéria de uma página inteira falando sobre o trabalho dele. E é para isso, a gente sabe que a vida do treinador é muito instável, que ele pode passar por momentos ruins, mas o Jair Ventura mostrou que sabe trabalhar quando tem o grupo na mão, por mais limitado que o grupo seja. Não é ainda um treinador de ponta, ainda tem que mostrar muito, mas conseguiu entrar para o hall de treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro, que é restrito, e mostrando a que veio e conseguindo levar o Botafogo a essa marca interessantíssima. E uma última observação, Juan, não havia momento melhor no Campeonato Brasileiro para o Botafogo enfrentar o Atlético Mineiro. O Botafogo vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro da Série A, vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro e para mim não há melhor momento para enfrentar uma equipe que está acima e tão bem também na competição. O Botafogo chega para enfrentar o Atlético Mineiro não em igualdade de condições em relação a elenco, a atual momento do time em si encaixado, mas se formos levar em consideração a Arena Botafogo e tudo que vai envolver esse jogo, eu coloco o Botafogo em igualdade de condições com o Atlético Mineiro. A atmosfera favorece o Botafogo. Exato, você né? resumiu bem, a palavra era essa, Juan. Eu estava tentando buscar, você me ajudou bastante. A atmosfera está a favor do Botafogo, isso iguala essa partida. O Botafogo entra em campo em igualdade de condições. Agora é interessante que o botafoguense, né, já é supersticioso por si só. Aí essa atmosfera toda favorável, eu acredito que 90% deve estar achando que uma vitória vem nesse jogo. Ah, certamente. Muitos torcedores botafoguenses usando a mesma camisa desde que iniciou-se a arrancada, usando o mesmo short, a mesma cueca. O torcedor botafoguense tem essa superstição, isso é muito legal no futebol, isso é muito saudável no futebol. E eu acho muito legal que isso realmente, de fato, aconteça. E o Botafogo vem mostrando não só na superstição, mas dentro de campo também, que tem feito um trabalho muito legal e muito interessante. Tá certo. 1h04 no Rio de Janeiro. Esse é o Cidade do Esporte no ar. Aos milhões tens também. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Chegou a hora de girarmos destaques por aqui em 91.1, começando pela equipe do Fluminense, que tem de se preocupar principalmente com as bolas cruzadas na área. Foi assim no gol de Fernandinho na última partida diante do Flamengo. E nas últimas 11 rodadas foram 12 gols sofridos. Segundo turno do Campeonato Brasileiro tem mostrado deficiências principalmente no time tricolor, na defesa e na bola aérea. Isso já tem sido de algumas partidas. No Vasco da Gama, o volante Douglas Luiz novamente desfalca o Cruz Maltino, pois está a serviço da seleção brasileira sub-20 em um torneio disputado no Chile. O jogador deve retornar ao Rio de Janeiro segunda-feira e se reapresentar ao Vasco. Só estará à disposição a partir da partida contra o Paraná. Na equipe do Flamengo, quem está de olho em tudo é Nicolas Freitas. O atacante peruano Paolo Guerreiro foi reavaliado nesta sexta-feira e não apresentou lesão, apenas uma dor no adutor da sua perna. Paolo Guerreiro vai viajar junto com todo o elenco rubro-negro e vai ficar com opção do técnico Zé Ricardo para entrar ou no time titular ou no decorrer da partida. O técnico rubro-negro ainda não definiu qual será a real escalação do time do Flamengo.
E seguimos girando destaques agora para a equipe do Botafogo. As informações com o Thiago Esteves. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Internacional, volante Bruno Silva está à disposição de Jair Ventura e deve voltar ao time titular. Com isso, Dudu Cearense vai para o banco de reservas. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, o atacante Sassá, que está cada vez mais recuperado de uma lesão muscular que o tirou de algumas rodadas do Brasileirão, deve voltar a começar jogando. Com isso, Vinícius Tanque também vai para o banco de reservas. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. 1h06 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Ricardo Tavares, tem bola rolando ou já finalizou o confronto do Barcelona? Fala, Ricardo. Então, Juan, fim de jogo para Barcelona e Deportivo La Coruña. 4-0 para o time do Barcelona, com direito a 2 gols do brasileiro Rafinha, irmão do Thiago, filho do Mazinho. 2 gols de Rafinha, um de Lionel Messi e um de El Pistoleiro, Luizito Soares, Juan. O Rafinha que inclusive, desde que voltou ao Barcelona, isso daí tá meio estranho essa situação aí. Mas fato é que o Rafinha vem vivendo um bom momento no futebol espanhol desde que retornou à equipe do Barcelona, momento que não tinha tido até agora. Por falar em futebol internacional, temos um convidado, rapaz de muito longe. Ele tá na Índia e vai conversar com a gente. Tá na equipe do Zico no FC Goa, Júlio César. Ele que foi revelado na equipe do Fluminense, teve boa passagem recente pelo time do Figueirense. Está com o Zico, está disputando o campeonato indiano com o FC Goa. Júlio César, queria agradecer a sua participação na Rádio Seu Esporte. Queria que você falasse sobre essa situação, sobre a possibilidade de atuar no futebol indiano. Cara, primeiro, para mim foi uma grande honra. Primeiro, ter a oportunidade de trabalhar com o Zico, né? Que é um cara que é ídolo do Brasil, um ídolo meu particularmente. E por ter tantos brasileiros num clube, um clube que chegou à final ano passado e não conseguiu. E a oportunidade de estar voltando a jogar novamente, né? Apareceu algumas coisas, mas nada assim interessante. E quando o Zico me ligou para me dizendo que poderia aparecer uma oportunidade de estar no grupo do Goa com tantos brasileiros, eu não pensei duas vezes. É um novo desafio na minha carreira. O campeonato começou e estou muito feliz aqui. Agora, quando você pensou que iria jogar no futebol indiano, o que pensou? E quando você chegou aí, qual foi sua impressão sobre o futebol local? Cara, ano passado eu teve alguns contatos, mas acabou não dando certo. Eu acertei com o Ceará. Pelo que me falaram, o campeonato era muito bom, muito organizado. E eu, quando cheguei aqui, é fantástico, cara. Só quem está aqui mesmo para ter uma ideia. Organização, campos, torcida. Para você ter ideia, teve jogo com 60 mil pagantes. Eu que já tive a felicidade de disputar algumas Champions League, a organização é igual a da Champions League. Você tem horário para treinar no campo, de jogo. Então, pela organização, é fantástico. Claro que as pessoas se assustam pelo país, por tudo, mas o povo indiano tem tratado a gente muito bem aqui, então é uma impressão muito boa. E é uma liga curta, onde a gente tem a oportunidade de jogar. Tomara que dê certo esse ano, que a gente consiga o título. Júlio César, atacante do FC Goa, time do Zico, conversando com a gente na Rádio do Seu Esporte. Tem muitos brasileiros aí, né, Júlio César, na equipe do Zico para essa temporada. É uma característica do Goa levar muitos brasileiros para o futebol indiano. E Goa é uma região que fala português, de colônia portuguesa. Atualmente, o elenco do FC Goa tem 8 brasileiros, só perdem para os indianos, que são 14. Ajuda, de alguma forma, isso para popularizar a equipe aí? Com certeza. Primeiro porque tem muito brasileiro no time, né? E a gente acaba criando um grupo forte, onde quando você tem muito brasileiro, a tendência é sempre render mais no campo, pelo entendimento e por tudo. E a gente tem até um indiano que fala bem o português aqui, por ser uma região onde tinha muitos portugueses.
Então facilitou muito. Mas os indianos são pessoas muito felizes, estilo a gente assim, escuta bastante a gente procura ajudar e eles ajudam a gente aqui. Então é um grupo que tem tudo para dar certo e espero que esse ano a gente consiga o título, que é o mais importante aqui no campeonato. Agora, o time já chegou nas fases finais das últimas temporadas, né? Teve a oportunidade de chegar em decisão de campeonato. O FC Goa, na disputa da Indian Super League. O que se pode esperar dessa temporada, Júlio César? Cara, o nosso objetivo maior é chegar às finais também. É uma liga muito difícil, não é fácil de jogar. Quando perde todo mundo, né? Então, a gente espera chegar à final. Condições temos para isso, grupo temos. E vamos fazer de tudo para chegar à final e conseguir esse título aí que ficou bem perto ano passado. Júlio César, atacante da equipe do FC Goa, conversando aqui na rádio do Seu Esporte, time do Zico. E qual a importância dele para a equipe, Júlio César? O que ele agrega para vocês? Pô, a importância do Zico é a maior possível, né, cara? Por ser o jogador que foi e por ser um espelho. Não só pra gente brasileiro, mas pro indiano também. Todos os indianos sabem o que ele fez no futebol. E a gente, claro, não precisa nem falar, né? E pra mim é uma honra tá jogando e tendo o Zico como treinador e como amigo aqui também, né? Que conversa muito com a gente, brinca com a gente. Então, para quem via jogando ou viu no DVD, é uma honra muito grande. Então, a importância dele aqui é a maior possível. Agora, como é que você viu o nível da competição por aí, ô Júlio César? O início não foi esperado para vocês, né? 2-0 para o North East United, perderam 2-1 para o Pune City, agora 2-0 para o Chennai. E tem amanhã um confronto com o Atlético de Kolkata, que tem parceria com o Atlético de Madrid. Como é que você viu esse nível da competição? Não é um nível ruim, é um nível forte, mas na minha opinião, os times são muito iguais. E no nosso primeiro jogo a gente estava comandando o jogo, criamos muito mais do que eles. Só que não sei se você chegou a ver o lance, uma bola recuada do Lúcio para nosso goleiro, ele demorou um pouco e quando chutou em cima do atacante deles. E saiu um gol onde a gente não esperava e o time deu uma caída, mas no segundo tempo a gente comandou o jogo e depois eles me passando aqui, os times na Índia jogam muito no contra-ataque. E a gente em cima praticamente o segundo tempo inteiro e no contra-ataque eles mataram o jogo. Mas a meu ver, criaram a oportunidade que tinha e fizeram o gol. A gente criou bastante e não conseguimos. Mas acho que o jogo de amanhã a gente tem tudo para sair vitorioso aqui. Júlio César, atacante do FC Goa, time do Zico, aqui na rádio do Seu Esporte. Queria agradecer sua participação na Bradesco Esportes FM. E para fechar, o que essa liga pode te ajudar na carreira, além de ter um técnico como o Zico? Qual a sua ambição aqui para frente, ô Júlio César? Eu que agradeço a vocês, é sempre uma honra participar. E essa liga vai ser uma experiência nova para mim, né, cara? Assim, já passei por muitos países e vai ser mais um na minha carreira, já com 36 anos. Sei que ainda tem uns aninhos ainda para queimar, porque fisicamente me sinto muito bem. E trabalhar com o Zico para mim é uma honra, um sonho que eu queria que o meu pai tivesse visto, mas infelizmente não está mais com a gente, porque meu pai era um torcedor doente do Flamengo e na época do Zico. O meu nome é Júlio César por causa do Júlio César do Flamengo, Urighelli. E espero primeiro ganhar o título, cara. Ganhar o título e voltar para o Brasil com o título. E prosseguir aí, por mais um ano ou dois, a minha carreira, que eu sei que tem condições de jogar ainda. Trabalhar bastante para ajudar aqui o Zico a levar esse caneco esse ano. Um grande abraço. Tá aí o Júlio César conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, atacante do FC Goa, do Zico, no futebol da Índia. O problema é que o FC Goa começou muito mal o campeonato indiano. 3 jogos, 3 derrotas até aqui, fazendo uma campanha bem abaixo do esperado
para a equipe. 1h15 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você ligado na Bradesco Esportes FM, acompanhando o Cidade do Esporte nesta edição especial de sábado. Agora, aqui na Bradesco Esportes FM, 1h16 da tarde. Vamos falar do Vasco da Gama, o Cruz Maltino que busca o bom resultado hoje contra a equipe do CRB, voltando a atuar em São Januário após uma sequência de 3 partidas, jogando fora de casa. Atuou contra o Náutico na Arena Pernambuco, depois jogou contra o Paysandu no Mangueirão e a última partida atuando contra o Londrina na Arena Amazônia em Manaus. Ou seja, o Vasco, mesmo quando teve o mando, atuou fora de seus domínios e hoje o reencontro com o torcedor vascaíno. Ontem uma notícia muito ruim para o torcedor do Vasco da Gama. A equipe do Atlético Goianiense bateu o Paysandu por 2-1, atuando em casa, e abriu 4 pontos de diferença do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Logicamente que o Vasco tem uma partida a menos, o Atlético Goianiense já jogou 31 rodadas, e o Vasco atuou em apenas 30. Hoje iguala contra o CRB, mas o Vasco, em caso de vitória, chega no máximo a 57 pontos, ou seja, permanece a 1 ponto atrás do Atlético Goianiense, o Cruz Maltino que secava ontem, mas acabou não dando certo e o Vasco vai tentar pelo menos diminuir essa diferença. Para esta partida, o zagueiro Rodrigo retorna ao time titular, ele que havia ficado de fora por problemas familiares, no entanto, se reapresentou nessa semana, participou de todas as atividades. E por conta da lesão do Jomar, um estiramento grau 2 na coxa direita que vai o tirar pelo menos 2 semanas dos gramados. E também o Rafael Marques, que levou o 3º cartão amarelo, talvez tenha tido ao seu retorno antecipado pelo técnico Jorginho, até mesmo pela falta de opções. O Aislan seria uma outra opção, mas já não vem atuando e o técnico Jorginho optou por voltar com o Rodrigo mesmo, ele tendo curto espaço de tempo para a retomada aí do melhor da sua preparação física e também do trabalho com bola. O volante Douglas Luiz está fora novamente, ele que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, disputando um torneio no Chile, retorna ao Rio de Janeiro apenas na segunda-feira, quando deve se representar ao Vasco da Gama, e com isso desfalca novamente o Cruz Maltino. Existe uma grande possibilidade de que Felipe Gabriel possa ganhar uma oportunidade como titular nesse time do Vasco da Gama nesta partida de hoje e assim poder mostrar um pouco mais de serviço. Não teve muitas oportunidades durante essa temporada, lembrando que o contrato dele se encerra ao fim do ano, então é fundamental para o jogador também poder mostrar o seu trabalho para quem sabe ter a renovação de contrato feita por parte do Vasco da Gama. Então a expectativa é realmente essa para o jogo de hoje, o técnico Jorginho buscando a vitória, confirmado pelo presidente Eurico Miranda à frente do comando técnico do Vasco até o final da temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um pouco mais de tranquilidade tem para trabalhar o Jorginho, independente de seus resultados. E agora mais, depois do Londrina, ele disse que precisa melhorar o desempenho, apesar da vitória ter sido fundamental, e certamente será fundamental também uma vitória hoje, logo mais em São Januário, com transmissão, é claro, da Bradesco Esportes FM. Juan? É verdade, transmissão da Bradesco Esportes FM para o jogão de bola entre o Vasco da Gama e a equipe do CRB em São Januário. E durante a semana, estivemos conversando com o personagem Cruz Maltino, zagueiro de 2004 do Vasco da Gama, Henrique, conversou aqui na Bradesco Esportes FM. Salvou o Vasco em 2004. Vasco, gol em cima do Atlético Paranaense. Isso, no finalzinho. De cabeça, uma bola do Petkovic, que o próprio Henrique descreve pra gente, além de falar do Cruz Maltino. É uma época muito difícil, onde o Vasco não estava com uma condição financeira muito boa, decidiu montar um plantel priorizando a base, né? Então nós tínhamos muito jogador da base no elenco profissional e disputamos o Campeonato Brasileiro com uma mescla de experiência com juventude, mas mais juventude do que experiência, e sofremos ao longo do campeonato com a inexperiência da nossa equipe, de nossos atletas, dentro dos jogos, né? E isso trouxe uma dificuldade muito grande, porque foi um ano que, além das condições financeiras que não eram favoráveis,
o nosso grupo não era qualificado como a altura do Vasco da Gama. Mas, enfim, a gente sabe que o futebol ele é dentro do campo, são 11 contra 11, e dentro das nossas limitações, nós conseguimos superar toda aquela deficiência que a gente tinha. E o Vasco conseguiu, nosso grupo, né, conseguiu se manter na primeira divisão no penúltimo jogo, contra o Atlético Paranaense. O professor Joel Santana treinou muito a semana a bola parada e eu fui feliz em fazer o gol, aquela bola que o Petkovic bateu perfeita na minha cabeça. Agora, Henrique, ex-zagueiro do Vasco da Gama, 2004, o ano do Henrique no Cruz Maltino. Você falou sobre o grupo daquela época que talvez não tivesse peças à altura do Vasco da Gama. Aí agora eu te pergunto, utilizando seu poder de análise, hoje o grupo do Vasco da Gama tem peças que podem estar com a camisa do Vasco da Gama, que são qualificadas para estar no grupo do Cruz Maltino? Tem sim. Com todo respeito aos atletas que estão aí, são atletas campeões, tá? Tem vários atletas que já foram campeões nas suas equipes, tem uma estrela que é o Nenê, entendeu? Que carrega o Cruz Maltino, e tem jogadores de qualidade. Essa base aí é uma base muito boa para que no próximo ano, disputando uma Série A que eu tenho certeza que o Vasco vai subir, e mantendo o planejamento juntamente com a comissão técnica, o Jorginho vai trazer as peças fundamentais para a gente fazer um Brasileirão da Série A muito forte. Eu creio nesse projeto. O projeto ele tem que dar continuidade e não pode parar, porque o Vasco ano que vem, trazendo as peças fundamentais, já que o Jorginho conhece muito bem a equipe e a fragilidade dela, ele vai trazer para que isso acabe. E o Vasco torna-se um time capacitado para poder disputar título de igual para igual com os clubes que estão na frente hoje no Brasileirão. Agora, o Henrique, eu queria te perguntar o seguinte, né? Inclusive no nosso programa Cidade do Esporte Debate do dia de ontem foi levantado o tema sobre alguns atletas no Vasco da Gama que já têm mais de 30 anos, não teria tantas ambições assim quanto se tivesse um elenco com jogadores querendo aparecer. Principalmente os grandes destaques nesse finzinho agora de Campeonato Brasileiro tem sido a galera que está subindo. O caso do Douglas no meio de campo, o caso do Alan Cardoso. Queria que você comentasse sobre esse assunto, né? Chega para mais de 30 anos, muitos jogadores já não têm mais o que almejar na carreira. Se dentro de campo isso acaba interferindo ou não acaba interferindo, chega um momento que você cansa de viajar para Lucas do Rio Verde, para interior do Rio Grande do Norte. Como é que fica isso na cabeça dos jogadores, se você acredita que isso pode haver mesmo? Isso acontece. O pensamento do jogador muda. A gente, quando jogava, até brincava que ninguém queria jogar lá contra o Paysandu. Em Belém é muito longe a viagem, é muito desgastante. Não que o atleta leve isso para dentro de campo, mas ele carrega isso consigo na sua própria mente. É claro que o desgaste ele é muito grande para essas viagens, jogar em Criciúma é longe, em Chapecó é longe, imagina em Lucas do Rio Verde, mais longe ainda. Então, o atleta acaba desgastando devido ao passar do tempo, aonde teve uma carreira de dificuldades para poder receber, e os clubes não pagam em dia, problemas familiares, entendeu? São uma série de coisas que acabam interferindo no seu trabalho profissional, como qualquer outro trabalho. E o atleta sente um pouco, ele deixa um pouco, às vezes, o emocional superar toda aquela vontade que ele tem profissional. Então isso acontece, é natural do ser humano ter esse tipo de falha, mas não justifica o termo idade. Eu acho que nós temos exemplos aí, claro, Zé Roberto com 42 voando, são exceções, entendeu? Eu acho que o Jorginho está vendo isso, tem atletas que estão no banco que não tiveram um bom ano dentro do Vasco da Gama em termos de sequência. Esses atletas que estão em cima da idade com certeza serão trocados, e o Jorginho já deve ter um banco de dados, a análise de desempenho do Vasco está ajudando nesse aspecto, para que ano que vem venha um melhor e um mais novo, e consequentemente abaixe essa taxa de idade, ou até ele consiga
buscar captar mais atletas na base para poder integrar o elenco profissional. Henrique, Mauro Santana, primeiramente bom dia, satisfação Bom dia, falar Mauro. com você, um forte abraço. Forte abraço. E eu queria saber de você sobre essa questão que envolve o Vasco da Gama na Série B, em que, para os torcedores, o discurso de que o importante é subir, não importa a colocação, esse é o principal objetivo, mas se isso na prática vale para os jogadores, você que atuou dentro das 4 linhas, sabe o peso e a responsabilidade que é jogar pelo Vasco da Gama, e justamente por ser o time de maior camisa, de maior tradição na Série B, se isso também não influencia e não pode ser um ponto negativo para os próprios jogadores, pressionados não somente em voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas voltar na condição de campeão. Eu acho que o Vasco tem que voltar na condição de campeão. Com todo respeito às outras equipes que estão disputando a Série B, não vejo ninguém acima do Vasco nesse momento. Por mais que o Atlético Goianiense esteja na frente, mas a grandeza do Vasco é muito maior. E o Vasco tem que sempre lutar por títulos. É claro que, não havendo mais possibilidades, a prioridade sempre será chegar e subir o time. Mas o Vasco tem totais condições. Esse pensamento não pode se encaixar neste momento, já que uma equipe que liderou o campeonato aí, quase 70% do campeonato, não pode agora entregar os pontos. A grandeza do Vasco é muito maior do que um simples acesso. A grandeza do Vasco, ela reflete a títulos, e é isso que ele tem sempre que buscar. Até é bom para a carreira do jogador, porque acesso no Vasco para uma Série B não significa muito. Mais um título para aqueles atletas que estão buscando um clube, uma outra alternativa de futebol, enfim, uma oportunidade nova na carreira, o título, ele traz um benefício até na hora de você poder acertar um contrato, já que os clubes brasileiros, eles estão diminuindo o salário dos jogadores, estão com dificuldade financeira para pagar, e o atleta que está em alto nível, ele ainda consegue manter a faixa salarial dele bem acima com o título. Agora, com acesso, vai ser apenas mais um, porque a obrigação do Vasco é sempre ganhar. Os clubes grandes têm a obrigação sempre de ganhar. Não adianta, ele vai ser sempre assim, a cobrança vai ser sempre grande da torcida, e eu concordo com esse aspecto de vitória. Tem que ser título. Daí, esse o Henrique, ex-zagueiro do Vasco da Gama de 2004, conversando com a gente na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. 1h28 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem muito mais para você. No Atletismo mais um traço, Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Olá, aqui é Bernardo Rossi. Eu quero ser prefeito para resolver o problema de emprego em Petrópolis. Nossa vizinha Três Rios atraiu 2.600 empresas e gerou 16 mil postos de trabalho. Petrópolis não pode ficar parada no tempo. Com vontade política é possível atrair muitas empresas. E assim os pequenos negócios também crescem. Vamos investir em qualificação para nossa gente poder preencher as vagas de trabalho que vão surgir. Chegou a hora. Petrópolis vai vencer. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. Você já me conhece. Em 2012, assumi o compromisso de priorizar a saúde. Reconstruímos o Hospital Cides Carneiro e garantimos as UPAs abertas. E estamos reorganizando o sistema de saúde. Quero reafirmar que a nossa prioridade vai continuar sendo a saúde. Agora somos todos 40 para defender Petrópolis. Ele vai governar o mesmo tempo, 40 PSB, pra que mudar, pra quê? Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Bernardo Rossi é 15.
Eu tenho feito uma campanha limpa, com propostas verdadeiras. Mas vocês sabem, em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo. Então não se deixe levar por mentiras e boatos que são uma prática da velha política. Vamos falar a verdade. Nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma em Itaipava. Vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro, manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa Condep. Petrópolis vai vencer. Coligação Petrópolis do Coração. A política não se mostra na idade do político. Ela só pode ser percebida nas práticas do político. A instalação da UF em Petrópolis é um exemplo da nova política, que trabalha em conjunto com a sociedade. O curso de Engenharia de Produção foi uma vitória. Agora, vamos consolidar Petrópolis cada vez mais como cidade universitária. Isso é mudança de verdade e o trabalho tem que continuar. No dia 30 de outubro, somos todos 40 para defender a educação. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Uma hora 31 minutos no Rio de Janeiro, é hora de falarmos do Fluminense aqui na rádio do seu esporte. O tricolor que joga apenas na segunda-feira diante da equipe do São Paulo e vai buscar no confronto se recuperar da derrota no clássico para o Flamengo. Para isso, o técnico Levir Coupe tem de acertar com a equipe a questão das bolas paradas e também os gols sofridos. A defesa do Fluminense tem sofrido muitos gols. Foram 12 gols em 11 rodadas no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Coincidência ou não, desde que Júlio César assumiu o gol do tricolor das Laranjeiras. Apesar disso, o técnico Levir Coupe acredita bastante no potencial do jogador. Diego Cavalieri, que podia ser um atleta a rivalizar com o Júlio César na posição de titular do tricolor das Laranjeiras, não treinou com os goleiros hoje no gramado do Fluminense. E, inclusive, é dúvida, mais uma vez, a participação do atleta no próximo confronto. A tendência é que Júlio César seja titular mais uma vez. A defesa do tricolor, que já falhou em pelo menos 3 partidas consecutivas, no jogo contra o Sport, 3-1. O gol que foi marcado pelo Gum, no jogo contra o Santos, onde o Wellington Silva escorregou e Copete abriu o placar. E no segundo, no lance onde Ricardo Oliveira se antecipou ao zagueiro Gum. E contra o Flamengo, quando o Júlio César vacilou numa saída de bola, inclusive numa reposição de bola, uma bola recuada também, quase teve um lance de gol contra no Fluminense. E o Wellington Silva no lance do gol do Flamengo. E isso tem causado dor de cabeça ao tricolor das Laranjeiras. A ideia agora é se recuperar no duelo diante do São Paulo, que está desesperado contra a zona de rebaixamento. A dúvida também ficar por parte do volante Pierre, ele que sofreu uma pancada no duelo diante do Flamengo, pancada do lateral Jorge, levou 3 pontos e não treinou no dia de hoje. Ele deve fazer teste na atividade que será realizada nesse domingo para saber se vai para o embate. Lá nas Laranjeiras, quem falou foi Henrique. O jogador falou justamente sobre os erros defensivos da equipe do Fluminense. Não, cara, todo gol preocupa. A gente tentando saber que a bola parada deles era forte. A gente treinou bastante semana passada. E isso eu acho que foram erros, né, da gente mesmo, não foi que criaram uma situação, foram erros nossos mesmo, de um gol contra, erros nossos que influenciaram no jogo. Então, a gente trabalhou isso, acho que conseguiu, de uma certa forma, neutralizar algumas coisas e acontece. Então, quando a gente conversa, a gente treina para que a gente possa, quanto menos possível, a gente cometer os erros. Acho que isso, como diz o futebol, acontece, a gente precisa trabalhar para diminuir esses erros. Daí o zagueiro Henrique falando sobre a situação dos erros defensivos da equipe tricolor. E para finalizar, o jogador também fala sobre a questão de Edson Passos. Edson Passos tem sido a casa do tricolor
nesse segundo semestre do Campeonato Brasileiro, mas agora o Maracanã está de volta e ele opina sobre as duas casas do futebol carioca. Arriscar no Maracanã é casa, né, no Fluminense, então acho que não é arriscar, voltar para casa sempre bom e a torcida vai incentivar, vai apoiar do mesmo jeito que estava fazendo em São Paulo, então não vai mudar muito. Aqui atrás, você disse que o Fluminense ficou... É difícil digerir essa derrota, é difícil digerir toda a forma desse estresse que teve. Como você acha que o psicológico da equipe fica para essa próxima partida, jogando em casa, precisando vencer agora contra o São Paulo? Então, como eu disse, acho que dia após o jogo, você tem mais tempo para pensar, mais tranquilidade. E a gente teve isso, acho que agora é pensar só no disso, tem coisas que fora de campo vão trabalhar para se resolver e a gente pensar daqui para frente só no jogo de São Paulo, como disse, jogo difícil, complicado, a gente precisa da vitória para subir na tabela. Tá certo, esse é o zagueiro Henrique falando aqui na Rádio do Seu Esporte, lembrando que o Fluminense enfrenta o São Paulo na segunda-feira, às 8 horas da noite. O Fluminense, que atualmente é o 6º colocado brasileiro, com os mesmos 46 pontos da equipe do Grêmio. São Paulo é o 14º, com 36 pontos na classificação. Salve o querido pavilhão, as três cores. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E vamos falar de basquete aqui na Rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Tivemos jogão entre Vasco e Flamengo. O Ricardo Tavares esteve de olho em tudo e vai contar pra gente na Rádio Seu Esporte. Fala, Ricardo! Fala, Ranieri, Juan e amigos ligados aqui no Cidade do Esporte. E após 2 derrotas para o Vasco neste ano, o Flamengo bateu o rival no Tijuca pelo estadual masculino de basquete. A partida terminou 93-85 para o time rubro-negro. Destaque para o Olivinha, com 24 pontos. Com a vitória, o Flamengo terminou em primeiro a fase de classificação do estadual. E assim, pega o Botafogo, o 4º colocado, nas semifinais, que já começam na próxima segunda-feira. E o técnico do Flamengo, Zé Neto, falou que não pensar nas 2 derrotas para o rival foi importante para o resultado. Foi fazer exatamente, não fazer exatamente o que você acabou de falar. Pensar nas 2 derrotas. Se a gente pensar nas 2 derrotas, a gente já entra nessa aqui morto. Eu acho que a gente está pensando no nosso trabalho, na evolução que o time tem, a capacidade que a gente tem. Então acho que a principal coisa foi essa. A gente não fica olhando para trás do mesmo jeito que a gente não olha para trás de todos os títulos que a gente ganhou nos últimos anos. Então a gente também não olha para trás por causa de 2 derrotas. Até porque isso não compromete o nosso objetivo. Eu acho que a gente está com um objetivo muito bem ajustado, a gente sabe muito bem o que a gente quer. E é esse o objetivo que nós vamos buscar. Neto também falou da vantagem obtida nas semifinais e nas finais, que o rubro-negro tem mais mandos de quadra. A gente não pensa isso. Agora o jogo mais importante que a gente tem é o jogo da semifinal e a gente vai pensar nesse próximo adversário, porque não adianta eu pensar no Vasco agora se a gente não ganhar a semifinal. Então o mais importante agora é a gente continuar a nossa preparação, a gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem que buscar ser mais regular, acho que a gente teve ainda muita inconstância aí, a gente está ficando muito altos e baixos. Mas eu acho que é normal. Mas o Flamengo não quer ser uma equipe normal, como nunca foi. Então, a gente está buscando sempre a excelência, a gente tem que buscar melhorar muitas coisas. E é isso que nós vamos fazer essa semana para a gente poder... Semana não, esses dias, para a gente poder jogar já o próximo jogo da semifinal. Esse foi o técnico do Flamengo, José Neto. E agora falando do Vasco da Gama. Com a derrota, o clube da Colina ficou em segundo e agora vai encarar o Macaé nas semifinais. E o técnico vascaíno Cristiano Pereira falou da derrota e também falou do próximo adversário, o Macaé. Perdemos no momento que a gente podia perder, a gente sabe onde nós falhamos, acho que na parte defensiva a gente deixou um pouco a desejar, eu acho que a equipe do Flamengo teve méritos, teve um aproveitamento muito grande, tanto na linha de 3 pontos quanto na linha de 2 pontos, mas a gente sabe que a gente pode melhorar nessa parte defensiva, nosso ataque mesmo não sendo... não tendo tido aproveitamento muito alto, nós ainda conseguimos fazer 85 pontos e agora trabalhar para que a gente consiga baixar esse aproveitamento do Flamengo aí, mas agora primeiro nós temos o Macaé, que vai ser uma tarefa árdua, uma equipe muito forte, que exigiu muito da gente lá na terça-feira e agora primeiro nós temos que pensar em Macaé na semifinal. Apesar da derrota para o Flamengo, o clube tem algo a comemorar.
o estádio de São Januário está liberado para o NBB, a maior competição de basquete do país. E o diretor Fernando Lima falou desta situação. Sim, a gente até a fase semifinal pode jogar em São Januário sem nenhum tipo de problema. A Sport TV, que é a que faz o campeonato, também foi lá e aprovou totalmente. Vai ter jogos, inclusive, transmitidos pela TV e sem problema nenhum. Então nós vamos usar isso lá, São Januário, vamos usar e vamos jogar lá até a fase semifinal. Na fase semifinal, por uma questão de público, da capacidade, a gente vai ter que possivelmente vir para o Tijuca ou outro ginásio maior. Esse foi Fernando Lima. Lembrando que as semifinais da competição vão ser realizadas nos dias 17, 19 e 21 de outubro, em uma série de melhor de 3. O Flamengo pega o Botafogo, primeiro no Tijuca, depois com o mando do Botafogo e, caso necessário, um terceiro jogo, novamente no Tijuca. Já o Vasco encara o Macaé. Primeiro jogo em São Januário, o segundo em Macaé e, caso necessário, o terceiro novamente em São Januário. Tá certo então, galera? Um grande abraço a todos vocês. Tá certo, Ricardo Tavares trazendo as informações do basquete aqui na rádio do Seu Esporte. 1h41 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. Você já me conhece. Em 2012, assumi o compromisso de priorizar a saúde. Reconstruímos o Hospital Cides Carneiro e garantimos as UPAs abertas. E estamos reorganizando o sistema de saúde. Quero reafirmar que a nossa prioridade vai continuar sendo a saúde. Agora somos todos 40 para defender Petrópolis. Ele vai governar por mesmo tempo. 40 PSB, pra que mudar? Mudar pra quê? Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano, de comprar tudo barato. Porcelanato brilhante Bianco Gres, 63 por 63, 38,50 metro quadrado. Lâmpadas de LED MB LED, 9 watts, branca, bivolt, 9,98. Tinta acrílica Ikini, Delanil, rende muito, 20 litros, branca, 139,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Olá, aqui é Bernardo Rossi. Eu quero ser prefeito para resolver o problema de emprego em Petrópolis. Nossa vizinha Três Rios atraiu 2.600 empresas e gerou 16 mil postos de trabalho. Petrópolis não pode ficar parada no tempo. Com vontade política é possível atrair muitas empresas. E assim os pequenos negócios também crescem. Vamos investir em qualificação para nossa gente poder preencher as vagas de trabalho que vão surgir. Chegou a hora. Petrópolis vai vencer. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. A velha política não se mostra na idade do político. Ela só pode ser percebida nas práticas do político. A instalação da UF em Petrópolis é um exemplo da nova política, que trabalha em conjunto com a sociedade. O curso de engenharia de produção foi uma vitória. Agora, vamos consolidar Petrópolis cada vez mais como cidade universitária. Isso é mudança de verdade e o trabalho tem que continuar. No dia 30 de outubro, somos todos 40 para defender a educação. Por mesmo tempo, 40 PSB. Domingo começa o horário de verão. Adiante o relógio 1h e se ligue na Bradesco Esportes FM para não perder o pique. E nem a hora. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Estamos aqui na Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Wanderson, volante da equipe do Juventude, que conseguiu um acesso histórico dentro de um Castelão lotado com um jogador a menos e ele estava na partida. Vai contar isso pra gente e muito mais. Wanderson, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Para começar, queria que você falasse, né,
um jogo onde a equipe do Juventude se segurou até o finzinho, mas conseguiu a vantagem no placar e no final saiu vitoriosa, né? Que é o mais importante, né, Wander? Isso é o mais importante. Prazer estar falando com todos vocês. É muito bom, né, cara? É um jogo emocionante, onde um time daquele não pode estar na Série C, né? Poucos times no Brasil hoje colocam 60 mil pessoas no estádio e, infelizmente, Fortaleza está na Série C. É um jogo bonito, né? Jogo grande, jogo gostoso, de jogadores que gostam de decisão. Possa sempre ter um jogo daquele, a casa lotada. E a gente pôde sair na frente, né? Onde facilitou mais as coisas, né? A gente estava tomando um pouco de pressão no começo do segundo tempo e daqui a pouco a gente fez o gol, aí já deu uma amenizada, mas o jogo foi bem. No final das contas, o empate nos deu a classificação, a gente saiu com esse acesso aí, tão esperado para a torcida do Juventude. Agora, é interessante que a equipe do Juventude já estava há algum tempo militando nas divisões inferiores do campeonato brasileiro, mas vinha fazendo boas campanhas, conseguiu um primeiro acesso na Série C, conseguiu figurar bem na competição, chegou até a fase decisiva, mas desde o Campeonato Gaúcho chegou na fase final, nas campanhas que teve na Copa do Brasil, chegou até enfrentar as equipes grandes, está tendo a oportunidade de estar na competição, ou seja, uma equipe que mostrou força desde o início, né, Wanderson? Isso. A gente está sendo um ano excelente, né? Tudo que a diretoria passou para nós de objetivo, a gente conseguiu, né? A gente chegou na final do Gauchão, perdemos a final pro Inter, mas o campeonato principal era o acesso, né? Que a diretoria sempre planejava, precisava que a Juventude conseguiu acesso para a Série D. E nesse domingo passado a gente, graças a Deus, conseguiu, né? Mas time de homem, time de guerreiros que tem objetivo, não quer só o acesso, né? A gente tem possibilidade, sim, de chegar à final da Série C. Vamos voltar para isso. Na quarta-feira a gente enfrenta, pelas quartas de final, o Atlético aqui, com uma desvantagem, né, de 1-0 pro Atlético, mas a gente tem totais condições também de superar esse time aí grande, mas jogando em casa a gente tem condições também de vencer. Sobre o trabalho do Antônio Carlos Zago, qual a parcela de culpa, entre aspas, nos bons resultados do Juventude dele, e como é que você vê o trabalho do Zago? Olha, ele futuramente ele vai ser um dos tops do Brasil, o Antônio Carlos, pelo trabalho, pelo conhecimento, buscou buscar essa melhora fora, né? Fez curso fora, enfim, está sendo um grande treinador, né? Eu acredito que ele tem muito potencial aí na frente de ser um grande no cenário nacional aí. E a parcela de contribuição dele é enorme, né? É um trabalho excelente que nos dá confiança, trabalha todos iguais, né? Não deixa ninguém de fora, trabalha todos iguais para que na hora todo mundo sabe o que tem que fazer. O Wanderson não está em campo, mas fulano da posição sabe porque ele trabalhou da mesma forma. Então, essa forma é que ele trabalha, por isso que eu acredito que ele vai ser muito grande futuramente. E sobre uma declaração que o goleiro Elias falou, que a torcida do Fortaleza fez foguetório, que precisava do foguetório lá em Caxias do Sul para comemorar o acesso. Como é que vocês receberam isso? Do Elias é o calor da emoção ali, né? Ele soltou essa pérola aí, mas nada também tem que justificar os torcedores ir lá soltar fogos para não deixar o jogador dormir. Eu acho que isso não tem que acontecer no futebol. Claro, cada um querendo de alguma forma ter aproveito de certas situações, mas acho que o resultado mesmo é dentro de campo. Quem for melhor, quem tiver melhor, ser mais competente, eu acredito que tem que sair vencedor. Então foi uma frase que bombou nas redes sociais aí, mas foi mais pelo calor da emoção ali, no término da partida, ele quis dar essa palavrinha aí, porque mais prejudicado foi ele que estava do lado do hotel ali, onde os caras soltaram os fogos, fez mais barulho do lado deles ali. Wanderson, jogador do Juventude, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Wanderson, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo, né? Dizer que o acesso de vocês foi merecido por uma campanha muito boa que vocês fizeram. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, pelo espaço. Valeu, eu que agradeço o espaço. Abraço e com Deus aí, um abraço. Tá aí, Wanderson, volante do Juventude, conversando aqui na Rádio Seu Esporte
um dos atletas do acesso da equipe. Fala, Rani. Deve ter levado os fogos para Caxias, né? Com certeza, e agora já deve ter até acabado de tanto comemorar. 1h50 no Rio de Janeiro, vamos para mais um intervalo, o último na Rádio Seu Esporte, depois a gente gira destaques na Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Bernardo Rossi é 15. Eu tenho feito uma campanha limpa, com propostas verdadeiras. Mas vocês sabem, em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo. Então não se deixe levar por mentiras e boatos que são uma prática da velha política. Vamos falar a verdade. Nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma em Itaipava. Vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro, manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa Condep. Petrópolis vai vencer. Coligação Petrópolis no coração. Você já me conhece. Em 2012, assumi o compromisso de priorizar a saúde. Reconstruímos o Hospital Alcides Carneiro e garantimos as UPAs abertas. E estamos reorganizando o sistema de saúde. Quero reafirmar que a nossa prioridade vai continuar sendo a saúde. Agora somos todos 40 para defender Petrópolis. Ele vai governar por mesmo tempo. 40 PSB, pra que mudar? Mudar pra quê? Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Bernardo, o que você vai fazer para trazer mais emprego para a cidade? Não existe mágica. Temos que atrair novas indústrias e fortalecer as que já estão aqui. Não adianta ficar sentado na cadeira de prefeito, esperando as coisas caírem do céu. Tem que se mexer, ir lá apresentar a cidade e buscar as empresas. Propostas de Bernardo Rossi para gerar empregos, reduzir os impostos para atrair indústrias, reduzir a burocracia para quem investe, promover o turismo, dar mais crédito ao pequeno comerciante. Bernardo Rossi é 15. Coligação Petrópolis no coração. A política não se mostra na idade do político. Ela só pode ser percebida nas práticas do político. A instalação da UF em Petrópolis é um exemplo da nova política, que trabalha em conjunto com a sociedade. O curso de engenharia de produção foi uma vitória. Agora, vamos consolidar Petrópolis cada vez mais como cidade universitária. Isso é mudança de verdade e o trabalho tem que continuar. No dia 30 de outubro, somos todos 40 para defender a educação. Por mesmo tempo, 40 PSB. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Ainda sobre o pós-Fla-Flu, o presidente do Fluminense, juntamente dos advogados Pedro Mauriti e Roberta Fernandes, vão analisar se vale a pena ou não entrar em briga judicial para anular o confronto diante do Flamengo, que aconteceu em Volta Redonda na última quinta-feira. Na partida, o lance do segundo gol do Fluminense, gol não validado de Henrique, foi considerado que teve interferência externa por parte da cúpula tricolor. E eles vão analisar se há necessidade ou então se há um prognóstico positivo para entrar na justiça pedindo a anulação do confronto. O Vasco da Gama joga logo mais contra o CRB com transmissão da Bradesco Esportes FM. O técnico Jorginho teve semana cheia para trabalhar e montar essa equipe do Cruz Maltino e conta com o retorno do zagueiro Rodrigo, capitão da equipe. Hora do Flamengo, aqui na Rádio do Seu Esporte, destaque com o Nicolas Freitas. Após o clássico conturbado no meio de semana contra o Fluminense, em que o time rubro-negro venceu por 2-1 e viu diminuir a vantagem sobre o líder Palmeiras de 3 para 1 ponto, o time do Flamengo fez o seu último treinamento na manhã de hoje no Ninho do Urubu e já está embarcando para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional amanhã às 5 horas da tarde pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
E seguimos girando destaques, é hora do Botafogo com Thiago Esteves. Botafogo realiza treino na manhã deste sábado para os ajustes finais, de olho no confronto de amanhã contra o Atlético Mineiro, às 5 horas da tarde na Arena Botafogo. Técnico Jair Ventura fecha a atividade e mantém um mistério em relação ao substituto de Carli na zaga alvinegra. Renan Fonseca e Emerson Silva seguem como as opções do treinador. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. 1h55 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, está no Cidade do Esporte. E chegamos ao fim de mais um programa aqui na Bradesco Esportes FM. Passa rápido, que é bom. Passa rápido na rádio do seu esporte. Você pode contar com o Cidade do Esporte, edição especial de sábado, todo o final de semana, no sábado de meio-dia às 2 horas da tarde. Chegamos ao fim de mais um programa, Ranieri. Foi um prazer ter a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Queria que você deixasse um destaque final, já pra galera ficar de olho no Linha de 3, que hoje é contigo na Rádio Seu Esporte. Já tem Linha de 3 aqui no som da Bradesco Esportes FM. O Juan Rodrigues, que tá com você desde cedo, tá liberado. Eu fico mais um pouquinho pro Linha de 3. Revezamento. Exatamente. O Juan Rodrigues passou o bastão e eu fico aqui mais um pouquinho na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando que daqui a pouquinho também, na sequência, tem a jornada pro confronto entre Vasco da Gama e CRB. 1h57, a gente fica por aqui. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte.